Salve, salve galera! No vídeo de hoje vamos responder a dúvida de vocês em relação ao Faro Fortinet, principalmente depois que a gente lançou aquele vídeo de unbox do FortiGate 40F. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Eu separei aqui algumas dúvidas e alguns tópicos que vocês perguntaram lá nos comentários daquele vídeo do unboxing do 40F e também que mandaram mensagem, seja no LinkedIn, seja lá no Discord, em relação a adquirir ou problemas e dúvidas que vocês têm antes de adquirir um Faro Fortinet. Eu acho que a dúvida que mais perguntaram foi em relação, por exemplo, ao licenciamento. Por exemplo, o pessoal perguntou muito, se eu adquirir um Faro lá no Mercado Livre, ou adquirir um Faro na internet, e eles falam que esse Faro vem sem licença. Eu posso usar esse Faro? A resposta para essa pergunta é bastante simples. Sim, você pode utilizar um Faro que não está licenciado, desde que esse seja um Faro físico, é claro. A gente até separou aqui uma resposta que a gente viu até no site da Fortinet, que fala aqui, que o FortiGate ainda funcionará com as funções de Firewall tradicional, mesmo que todas as licenças da FortiGuard expirarem. Ou seja, o seu Firewall ele vai continuar funcionando, operando normalmente, entretanto, os recursos de segurança mais avançados, como Web Filter, IPS, o Inspection, todos esses recursos de segurança eles vão parar de ser atualizados. Porque com as licenças da Fortinet, o seu Faro faz requisições na cloud da Fortinet em busca de atualizações de bancos de dados desses recursos de segurança. E a partir do momento que a sua licença expira, você não tem mais esse contrato, você não consegue mais fazer nenhum download em relação aos updates lá desses recursos. Então sim, você pode adquirir um Faro desse do Mercado Livre, lógico que seja um anúncio seguro, vale essa ressalva aqui, e esse Faro está sem licença. Porém, as questões de licenças estão associadas principalmente a esses downloads que o seu equipamento faz na FortiCloud. Porém, outros recursos como roteamento, SD-WAN, que são recursos tradicionais, vamos falar assim, você não perderá e poderá utilizar eles sem problema nenhum. Outra pergunta que foi bastante utilizada aí por vocês foi a questão do firmware. Em relação ao firmware, se eu adquirir esse Firewall sem licença, ou se eu adquirir um Firewall de maneiras terceiras, né? Como que eu faço para atualizar o firmware do meu Firewall? Bom, a gente está falando tudo aqui, tá pessoal? É importante a gente ressaltar que a gente está falando de Firewalls físicos da Fortinet, não Firewalls virtuais. E quando você precisa de fazer uma atualização, um update lá da firma do seu Firewall, normalmente você faz esse update lá pela FortiCloud. Então você acessa o site da FortiCloud. Quando você compra o seu equipamento, vamos dizer assim, por meios não tradicionais, ou seja, por meios que não são com parcerias da Fortinet, como por exemplo no Mercado Livre, você comprar o seu Firewall no Mercado Livre, esse Firewall provavelmente não vai estar associado à sua conta ou ao seu e-mail lá na FortiCloud. Logo, se ele não está associado a nenhum contrato de suporte, nem nada do tipo, você provavelmente não vai conseguir fazer o download da firmware do seu equipamento. É claro que se você pedir a algum amigo que tem esse acesso e ele tem acesso a download, você importar isso no seu Firewall, cara, beleza, você vai conseguir o upgrade dele sem problema nenhum. Entretanto, você mesmo não consegue ir lá no site da FortiCloud e fazer esse download, até porque você não tem nenhum contrato ativo com a FortiCloud, /Fortinet, e também você não adquiriu isso através das linhas tradicionais, né, que onde vão fazer o registro daquele serial do seu Firewall, a sua conta de e-mail propriamente dita. Então essa foi a segunda pergunta que surgiu bastante e eu espero ter respondido, mas se eu não respondi, vai comentando aqui embaixo sobre até mais dúvidas que vocês ficarem em relação a isso, tá? E eu acho que a terceira pergunta que veio bastante pra gente aqui foi em relação a, dá pra ter esse Firewall em casa? Olha, pra ser sincero, dá pra você ter esse Firewall em casa sim,
Tanto que eu conheço pessoas mesmo que adquiriram esse faro também para casa deles. Eu só não consigo te afirmar com certeza se você consegue via CPF. Às vezes você vai precisar de alguma empresa terceira aí, ou a sua própria empresa, algum CNPJ, mas eu acredito que dê para comprar sim pelo CPF. Eu já vi algumas pessoas adquirindo esse tipo de faro sem problema nenhum. Entretanto, vale aqui ressaltar, novamente aquela questão de você adquirir um faro desse pelo Mercado Livre. Normalmente, quando você vai adquirir pelo Mercado Livre, eBay, sites assim que normalmente fazem esse envio de segunda mão, provavelmente você vai ter o seu faro. Não estou falando da índole dos fornecedores do Mercado Livre, mas provavelmente você não vai ter acesso às licenças e, é claro, ao contrato de suporte com a Fortinet. Então, sim, dá para você ter em casa, dá para você adquirir com os parceiros da Fortinet, dá para você adquirir fora da parceria da Fortinet, porém é bom a gente ressaltar aqui que o custo dele é relativamente alto se a gente for falar assim para uma pessoa física. Por exemplo, aqui para a gente do canal faz sentido a gente ter um Fortinet, porque a gente está desenvolvendo conteúdo para vocês, a gente vai produzir cursos aqui com aquele file. Então os objetivos de adquirir esse equipamento normalmente são outros. Para você ter para sua casa que não seja para algum desses intuitos de estudo ou profissional, provavelmente talvez não valha tanto a pena você ter. Eu estou apenas sendo sincero contigo, é o meu ponto de vista. Talvez você tenha outro ponto de vista em relação a adquirir esse faro para casa. Mas é bom você saber que dá. Entretanto, o custo dele, eu acredito, meu ponto de vista, para intuitos pessoais e não que sejam profissionais do estudo, acho que não vale a pena você ter eles apenas por ter ou para proteger a sua casa. Eu acho que existem outras formas de você proteger o seu computador do que apenas colocando um firewall na sua casa, mas é claro que é sempre bom, porém tudo depende do seu bolso, né? E eu acho que a pergunta que mais foi feita aqui por vocês é, claro, em relação ao custo. Quanto custa para ter essa belezinha dentro de casa? Bom, o custo, eu falei, se a gente pensar como pessoa física, CPF, eu acredito que o custo é relativamente alto, né? Até porque, você pega roteador caseiro aí, sei lá, R$200, né? R$300 no máximo, e olha lá. Quando a gente fala de um firewall desse, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de falar que ele é caro é que esse firewall ele não foi desenvolvido para pessoas físicas, ele foi desenvolvido para o mundo corporativo, para proteger empresas, enterprises, corporações. Ele não é voltado para nós, pessoas, né? E sim voltado para empresas. E quando a gente toca nesse tópico dele ser desenvolvido para empresas, aí eu já penso que o custo dele não é alto, pelo contrário, porque o custo ali de adquirir um firewall desse, um equipamento desse, pelo nível de entrega de segurança e capacidade de processamento que ele traz, ele basicamente se dilui no seu negócio. Muitas empresas fazem o custo desse firewall aí, sei lá, num dia de trabalho, ou às vezes numa hora de trabalho, e olhe lá. Então, o custo para você pensar do ponto de vista do seu negócio, agora o meu ponto de vista é que é um custo muito baixo. Ou seja, adquirir um firewall Fortinet aí para a sua empresa, esse custo de adquiri-lo, ele vai se diluindo ali conforme você vai vendendo. Então, eu acho que o intuito nem é esse. Serve muito mais como um investimento em tecnologia para a sua empresa do que um custo propriamente dito, vamos falar assim, né? E nessas horas você já começa a ver que não é tão caro como a gente estava falando ali quando o assunto era pessoa física. E a gente também, galera, a gente tem que pensar o seguinte, né? Esses tipos de equipamentos, eles são equipamentos dolarizados, então todo o custo de adquirir esse equipamento você tem que passar pela cotação do dólar, você tem os importadores dessas mercadorias aqui no Brasil, que normalmente não são muitos, então a faixa de variação de preço ali
também ela não vai ser muito discrepante um do outro. E é claro, você também tem que adquirir esses produtos, quando eu estou falando de negócio, através de parceiros Fortinet. Você não adquire esse tipo de firewall convencionalmente no Mercado Livre, assim como você compra outros vendors assim. Quando você vai comprar um equipamento mais voltado para o meio corporativo, você normalmente precisa dos parceiros desses fabricantes, desses vendors, e esses parceiros fazem a distribuição deles aqui no Brasil. Como a gente falou, a gente pegou esse firewall aqui em parceria lá com a Ferragut. Entretanto, você tem outras opções aí de adquirir com várias empresas parceiras ao redor do Brasil. Basta aí ver qual que está fazendo a melhor parte para você. Bom, e agora vamos falar quanto que realmente custa. Eu acho que quanto realmente custa é uma resposta que eu estaria sendo leviano para vocês aqui, até porque pra gente saiu, vamos dizer assim, especial, né? Mas pelo que eu venho cotado desse firewall, você vai encontrar esse firewall na volta de... Brincadeira. Você vai encontrar esse firewall aí na faixa de entre $550 a $700, dependendo de quem você for comprar. É claro, também tem a comissão da empresa que vai vender esse produto para você, mas o que eu tenho visto aí foi na faixa de uns $550 a $700 ali, já vi até para uns $800. Isso para você adquirir apenas o firewall, tá? Você adquirir o hardware FortiGate, no caso o nosso aqui foi o 40F, mas se você for adquirir um 40F aí, você vai se preparando mais ou menos para essa faixa de preço. Além disso, tem as questões das licenças, tá? Então aquelas licenças de UTM, onde você tem acesso ao banco de dados de antivírus, IPS, webfilter, etc e tal, vai estar na faixa ali de uns $200 também. Então a gente somando os dois aí, $700 no pior caso de um 40F, é claro que você pode encontrar mais caro, não estou falando isso, você pode encontrar assim muito mais caro do que isso, até por causa das variações. Então $700 do 40F, mais $200 aí de uma licença UTM, vamos falar que a gente está falando em torno de uns $1.000, botando comissão também do camarada que está te vendendo isso. Então vamos falar que está em torno de uns R$5.000 para você adquirir esse equipamento aí para sua rede. E é aquilo que eu falei, se a gente pensar do ponto de vista de negócio, cara, isso daí é merreca se você diluir esse preço pelo que você vende aí e a quantidade de proteção que você vai ter em cima dele. Então, meu ponto de vista, cara, vale bastante a pena. É um firewall de ponta de linha, você não precisa de nenhum servidor centralizado a mais, caso você não tenha uma rede grande, é só simplesmente comprar o equipamento, a licença, botar para rufar aí e ser feliz, cara. Eu estou bastante satisfeito nesse firewall Fortinet aí, e é claro que vocês vão ser os mais beneficiados em relação a isso, porque a gente vai mandar mais conteúdo ainda de segurança, Fortinet, pau, então, ó, fica só esperando que a gente só tá começando, tá? Pra gente finalizar o vídeo aqui, eu quero saber se você já deixou aqui o seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lança vídeo novo. E pô, assim como a gente está respondendo os comentários aqui do unboxing, comenta aqui embaixo sobre dúvidas que vocês querem ter e também comenta se vocês gostaram desse formato de vídeo de perguntas e respostas aqui que vocês fazem nos comentários. Eu tô com a ideia de fazer mais esse tipo de conteúdo aqui, até para interagir mais com vocês em relação às suas dúvidas. Muitas vezes as dúvidas são melhores em responder em vídeos do que um comentário gigante. Então acho que eu vou começar a fazer mais isso com vocês aí. Então comenta aqui embaixo sobre o que vocês acham disso. No mais, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!